Ah, ora viva pessoal, ok, como é que vão? Espero que tudo esteja bem convosco no outro lado. Eu sou o Platini, a.k.a. Plat Peter Cooper. É mais um vídeo que eu partilho convosco aqui no meu canal do YouTube Sem Câmeras. Olha, se não és um dos nossos subscritores, subscreve agora, dá um toque aqui no sininho para que cada vídeo chegue em tua casa em tempo recorde. E outra coisa, deixa sempre o teu parecer nos comentários e nos ajuda a sermos cada vez melhores. Hoje o cenário é completamente diferente, mas a motivação, o objetivo ainda é o mesmo, né? Partilhar convosco uma variedade de livros que eu vou lendo ou me deparando nesse percurso que se dá pela minha vida e algumas experiências que eu acho que são dignas de partilha para convosco, ok? Espero que vocês façam o mesmo, partilhem também com os outros. Hoje eu trouxe uma obra do autor norte-americano Aldous Huxley, que é certamente uma das maiores obras que já foram publicadas nesse universo distópico, ok? Deixa aqui ver. O livro é O Admirável Mundo Novo. Essa obra foi publicada em 1932 e na companhia de obras como 1984 do autor, um dos meus autores favoritos, George Orwell, e o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, é certamente um dos maiores livros que já fora publicado nesse universo distópico. Ok, a distopia, o que é isso? Okay, quando estamos a falar de distopia, nós estamos a falar de um futuro fictício, ok, com situações hipotéticas, geralmente nesse tipo de estado na qual prevalece essa distopia. Existe um regime opressor. Esse regime opressor é constituído certamente pela minoria e vai oprimindo o povo ou os seres pertencentes a essa sociedade a determinadas leis ou determinadas obrigações que visam garantir o bem-estar comum, embora que na realidade não seja tão presente esse bem-estar comum, ok? Como dando aqui um pulo no universo de Aldous Huxley, ok? O que é que esse livro aborda, ok? Nos remete a uma sociedade completamente civilizada, em que os seres humanos são constituídos ou classificados de uma forma piramidal, ok? Uma pirâmide de castas, e no topo dessa pirâmide estão os como é que nós podemos dizer? Os alfas. Quem são os alfas? Os alfas são os seres mais capacitados intelectualmente. São seres que têm o seu nível cognitivo muito mais bem acentuado e a eles espera-se simplesmente que desempenham as atividades de gestão, manutenção, uma atividade que exige mais o lado mental do ser humano e menos a parte física ou a capacidade física. E na base dessa pirâmide, constituída por casta, estão os Y, que o autor classifica-os como serem quase que crianças em corpos adultos. Eles são robustos, capacidade física surpreendente, mas a eles não se esperam que desempenham atividades idênticas ao dos beta ou dos alfas, ok? Uma coisa em que esses dois seres tão distintos e tão semelhantes ao mesmo tempo têm em comum que os dois são felizes a desempenharem a atividade que desempenham. Quanto ao tempo e espaço, ok? A realidade fictícia dessa obra acontece 632 anos após Ford. Ok, já explico aí quem é Ford. E quanto ao espaço, ele encontra-se numa localização não muito bem localizada, mas encontra-se, é quase que uma nova realidade dentro de Londres, ok? Porque o autor diz que o Londres de 1930, com os costumes desse mesmo ano, nessa obra ele rotula como sendo um Londres selvagem. Já explico o porquê, ok? Voltando ao tempo, à era fordiana, ok? Quem é Ford, afinal de contas? O Ford, o autor, classifica-o
como sendo quase que Deus, tá entendendo? Por quê? Porque a ele é atribuídas características que são quase que semelhantes ao Deus que nós conhecemos através da Bíblia. Então, o Ford é omnipotente, omnipresente e omnisciente, se assim podemos dizer. Então, encontrava-se uma sociedade completamente dividida entre um Londres civilizado, que é o famoso admirável mundo novo, e existe um Londres selvagem. O que acontece no Londres selvagem? No Londres selvagem existem aquelas características que se assemelham muito aos dias atuais. A concepção é natural, as pessoas vivem entre famílias, existem particularidade em tudo, são para todos, porque cada um por todos, Deus por todos. É cada um por si, Deus por todos, a famosa teoria, o famoso adágio, né? E é mais ou menos isso. Já no Londres civilizado, não encontra isso. Encontramos no Londres, onde todos são completamente felizes, todos nessa sociedade são felizes, nessa admirável mundo novo. A pergunta é, será que foi sucumbida à tristeza? Não. Só foi desenvolvida uma droga que se dá pelo nome Soma, que após nós ingerirmos essa droga, a tristeza é sucumbida, é levado ao limbo, ao vácuo, ou deixa de existir por um determinado tempo, né? Até que a próxima tristeza seja desencadeada. A distribuição dessa soma é igualitária, não importa a classificação a qual a pessoa pertence. E outro elemento é que os seres humanos nessa sociedade não são reproduzidos de forma natural. Eles são feitos através de incubadoras, são através de incubadoras, quase que inseminação artificiais, os seres humanos são fabricados, e também foi desencadeada ou desenvolvida métodos anticoncepcionais que visam garantir que a sociedade civilizada mantivesse-se estéril. Então, nessa sociedade do admirável mundo novo, as pessoas são proibidas de viverem em famílias como nós conhecemos aos dias atuais, contraírem relacionamentos monógamos. Sim, a monogamia é quase que crime, porque a ideologia é única e é repetida várias vezes nesse livro, todos são para todos, o intercurso sexual quanto ao parceiro é quase que aleatório, não existem essas restrições, porque há uma ideologia de que todos são iguais, de acordo à realidade que tiverem inserido, a casta que tiverem inseridos. O outro ponto é que o autor relata nessa obra, que eu não posso descartar, é a eugenia. Em que consiste a eugenia? A eugenia é quase que uma ciência que visa preservar os elementos mais elevados do ser humano, uma seleção, uma manipulação genética que visa garantir ou filtrar o ser humano, conseguindo extrair dele simplesmente os elementos que são prós e aniquilando o contra, alguns costumes que nós temos que muitas das vezes nos impossibilitam de ser melhores, de conseguir extrair o melhor possível da nossa condição humana ou algo parecido. Então, a manipulação eugénica é uma ciência que visa manipular a genética humana com o intuito de poder garantir a melhor usufruição, com que possa usufruir melhor as suas capacidades mais ups, than down. O autor também faz menção quanto ao processo de amadurecimento do ser humano. Ele relata que nós, os humanos, levamos muito tempo para atingir a fase madura. Madura que é essa robustez física, essa capacidade de desempenhar as atividades que o ser humano adulto ou maduro tem que desempenhar. Já o animal não. Então ela assemelha isso, por exemplo, um desenvolvimento físico do ser humano em menor curto tempo, em menor tempo, em menor tempo possível. Ele denomina o processo Bukonovsky como sendo um processo
da criação de um óvulo capaz de, a partir de um, gerar mais de 90 embriões que posteriormente materializam-se em seres humanos. Então, no óvulo Buscovic é capaz de materializarem-se mais de 90 humanos. Só que existe um porém: todos os seres humanos que são fabricados ou que são originados a partir desse processo são pertencentes à classe de castas, então são quase que animais. O autor tenta falar quase que animais. O cavalo não precisa de 10 anos para atingir aquela robustez. Em 6 anos o cavalo atinge aquilo com uma facilidade tremenda. Okay? Tirando, por exemplo, o admirável mundo novo e trazendo para a nossa realidade aos dias atuais, nós temos visto isso a materializar-se. Okay? Por exemplo, a inseminação artificial deixou de ser tabu, as pessoas recorrem cada vez mais a essa prática. A soma, atualmente encontramos uma soma diferente nos dias atuais, estamos a falar de cervejas, algumas drogas que os seres humanos vão usando, vão deliberando, que nos ajuda a sucumbir muitas das vezes a uma realidade deprimente e mergulhando a um estado de embriaguez ou um estado em que a realidade é quase que esquecida, porque o nosso ser humano não consegue distinguir, nos é vendido uma ilusão de que as coisas estão bem. Então, estou a falar disso através de maconhas, através de... Quais são as outras drogas? Eu penso que estão tão poucas drogas que às vezes é complicado. Através da cocaína ou lhamba, como nós chamamos aqui em Angola. Não é? Então é mais ou menos isso. O autor também chama uma atenção quanto à evolução da tecnologia, okay? Uma evolução quanto à evolução da tecnologia que tem se materializado aos dias atuais, tornando o ser humano cada vez mais obsoleto, tirando-lhes quase que as obrigações ou aquelas... Havia algumas atividades que o ser humano podia praticar ou conseguia oferecer, não é? Algumas atividades que ele conseguia praticar, vamos usar a palavra mesmo, praticar com bastante eficácia, embora com alguns erros humanos, mas ainda assim dependia-se do ser humano para com que pudesse materializar-se por intermédio das atividades em que ele tinha a capacidade de participar, de praticar. Mas o autor relata que caso haja um descontrole nessa evolução tecnológica, nessa manipulação, a humanidade será condicionada pela evolução da máquina. Então os aspectos que nos tornam humanos vão deixar de existir, tornando-nos seres pouco naturais e muito mais artificiais. E tal igual a soma, isso tem materializado-se. E nós temos visto no avanço da ciência, as relações sociais cada vez mais mortas, o contacto através de redes sociais e ter destruído quase que aquele contacto normal. No meio de 3 rapazes, quase que as conversações já têm uma duração muito bem cronometrada, porque tem que atualizar o status ou algo parecido. É uma viagem ao obsoletismo, okay? Das nossas capacidades humanas, tornarmos-nos cada vez mais artificiais. E outro ponto não menos importante, um outro ponto que o ser humano, que o autor Aldous Huxley tenta nos mostrar, quanto ao tudo é para todos. As pessoas quase que já não são, chama-se que, já não são tão fiéis às suas próprias palavras, ok? São manipulados de acordo às circunstâncias, face às suas necessidades ou algo parecido. Por exemplo, os relacionamentos atuais, quase que as pessoas já não vivem em famílias, pessoas com 10 maridos, homens com 10 maridos, a poligamia. Para nós africanos era algo quase que normal, mas tem sido quase que uma peste, em que muita gente tem perdido o controle de se relacionar-se com outras pessoas. Daí a origem, do alastramento de determinadas doenças, de determinadas
coisas ou algo parecido, e até mesmo informação. Então, é mais ou menos isso aqui, ok? O Aldous Huxley, nessa viagem distópica, nos ilustra uma sociedade super civilizada, mas ainda assim ilustra os costumes de 1930 como sendo costumes selvagens para um universo futurístico que ele conseguiu ilustrar aquela realidade 300 ou 632 anos após a era fordiana. Ainda assim ele consegue fazer uma crítica quanto ao avanço tecnológico que vai desencadeando cada vez menos, que vai desencadeando cada vez mais o artificial dentro do ser humano, ok? Há quase que a exclusão do processo natural que torna os seres humanos em seres humanos e alguns costumes que nós conhecemos. Então é mais ou menos isso que nós podemos encontrar nessa viagem super bem construída pelo autor Aldous Huxley, ok? É complexo a percepção e sugiro que leias, se não tivesse a oportunidade de ler, procure uma forma, baixa em PDF, ok? Ou pede emprestado em algum amigo e procura, tipo, caso se depares com uma dúvida dentro do mesmo livro, atualmente foram desencadeadas uma variedade de formas para poder dissipar essas mesmas dúvidas, ok? Tem um filme, acho que em 1980 alguma coisa, ou 1990 alguma coisa, não conheço muito bem, mas tem um filme super interessante que ilustra essa realidade do Aldous Huxley. E no ano passado, em 2021, também foi publicado uma série, um seriado que ilustra esse admirável mundo novo. Essa obra, ok, o autor repartiu em duas partes, sim, porque depois dessa obra que eu tenho em posse, ele lançou uma outra viagem ao admirável mundo novo, ok? É mais ou menos isso aqui, ok?